Olá, o meu nome é Maria João Gamito e este é o sexto vídeo da série Introdução à Astrologia. Bem-vindos ao canal AstroArt Evolution. Hoje vou falar-vos dos aspectos espirituais. Também vos vou falar da velocidade dos planetas, que é fundamental para calcularem os aspectos que se aplicam, ou seja, de aproximação e separação, e dos padrões planetários. Os aspectos espirituais, que são o quintil, 72 graus, que é a divisão do círculo por 5, o biquintil de 144, que é a divisão por 10, o septil de 51,5 graus, divisão por 7, o novil de 40 graus, que é a divisão por 8. Eu já vos falei no quarto vídeo desta série da conjunção, da oposição, do trígono, da quadratura, do sextil, da semiquadratura e sesquiquadratura, do semissextil e do seu múltiplo quincúncio. Sendo que a conjunção é a divisão por 1, a oposição por 2, o trígono por 3, a quadratura por 4, o sextil por 6, a semiquadratura e sesquiquadratura por 8 e o semissextil e quincúncio por 12. Faltavam estes aspectos espirituais, que é o quintil, divisão por 5, o septil, a divisão por 7, o novil, a divisão por 9, o biquintil e o semiquintil, a divisão por 10, e o undecágono, a divisão por 11, que eu nem vou falar, ninguém fala nisso. Todos os aspectos de que vos vou falar hoje estão relacionados com o desenvolvimento espiritual. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que para uma pessoa conseguir assimilar estes aspectos, tem que ter absorvido o conceito de que tudo no universo é energia a vibrar em velocidades diferentes. De um lado do espectro da energia está a matéria, que é a energia condensada a vibrar a uma velocidade muito lenta, e no lado oposto do espectro está o espírito, que é a energia dispersa a vibrar a uma velocidade vertiginosamente alta. E isto faz parte do desenvolvimento espiritual. No quintil de 72 graus, a família do quintil tem uma divisão por 5 e inclui múltiplos, como o semiquintil de 36 graus, a divisão por 10, o sesquiquintil de 108 e o biquintil, que é o mais usado, de 144, entre outras subdivisões possíveis. Eu trouxe-vos aqui novamente um mapa de Albert Einstein e assinalei aqui a amarelo, e agora vou buscar o vermelho para vos mostrar aonde, que está aqui Júpiter a fazer um quintil a Neptuno e a Lua a fazer um quintil a Júpiter. E depois a Lua faz também um biquintil a Neptuno e, por sua vez, Marte, em conjunção com o nó do lunar norte, que está aqui, faz um biquintil a Urano. Estes aspectos estão associados ao uso ou abuso de poder e autoridade, assim como à tendência de ser unidirecional e intensamente focado e empolgado num campo específico de atividade. Na sua forma destrutiva, este aspecto está proeminente nos mapas tanto de criminosos como de vítimas de violência. Nos mapas de revolucionários sociais, Robespierre e Danton são dois exemplos, de ditadores como Hitler. E de forma positiva, estes aspectos estão proeminentes nos mapas de escritores, de artistas inspirados como Mozart e de cientistas como neste caso de Einstein. A astrologia esotérica associa estes aspectos à magia hermética, simbolizando o alinhamento da alma criativa do indivíduo com a vontade do cosmos, o que sugere uma tonalidade oculta e transcendente a estes aspectos. Só depois do indivíduo se ter esforçado por despertar a sua consciência universal e se sentir autorrealizado, é que os quintis no seu mapa natal cumprem o seu elevado potencial espiritual. No indivíduo com a consciência fragmentada pelas batalhas do ego,
estes aspectos permanecem dormentes ou inativos, mas também podem ser ativados de forma descontrolada, compulsiva e abusiva, ou ainda de uma forma mais positiva através de sonhos, meditações profundas e outros estados alterados de consciência. O número 5 representa o pentagrama ou a estrela de 5 pontas. O pentáculo mais elevado representa as forças espirituais filtradas através da mente, enquanto os pentáculos inferiores representam forças destrutivas e involuntárias que trabalham contra o processo evolutivo. Isto representa o poder criativo e destrutivo da nossa mente. A numerologia, o 5, é o número do homem e está associado à experiência dos 5 sentidos e a temas relativos à liberdade, à aventura, à exploração, à experimentação, à inquietação, à variedade de mudanças, à falta de rotina ou sistema, à indulgência dos sentidos, ao magnetismo sexual e à atividade erótica. O número 5 retrata a luta interna porque temos que passar para nos elevarmos acima do domínio dos 5 sentidos e conseguirmos usá-los criativamente. Segundo Dane Rudyard, no livro Astrology of Personality, o quintil mostra a liberdade criativa do indivíduo para moldar materiais em formas que sejam reais relativamente à ideia que são supostas a expressar. O quintil indica facetas extraordinárias da capacidade humana que se expressam através de um grau notável de gênio criativo, pelo entendimento e visão rara e uma mente artística. Trata-se de um exercício de transmutação mental que implica uma fase de desenvolvimento evolutivo em que a mente do indivíduo passa por um processo alquímico antes de alcançar o potencial das suas habilidades. Este potencial para habilidades excepcionais, os chamados dons, não são necessariamente desenvolvidas ou condicionadas pelo mundo externo. Têm origem numa fonte profunda no interior de nós próprios. Os quintis providenciam uma percepção mental expandida ou conhecimento de que elementos têm valor criativo primordial específico dentro de um conceito abstrato ou de um objeto físico, e os indivíduos vão direitos à essência criativa dos conceitos e das coisas. Têm uma visão holística que expande a sua perspectiva, um poder de concentração que lhes permite integrar todos os componentes num todo, assim como têm a capacidade de focar a sua perspectiva e aplicá-la num objetivo muito definido, como foi o caso de Albert Einstein, como vemos aqui no exemplo. O septil de 51,5 graus, ou 52 se for, tem a ver com a sétima harmônica e com a criatividade, ou seja, a fusão da forma e da matéria por inspiração divina. Eu assinalei o septil aqui no mapa de Albert Einstein com um traço azul claro e está aqui Plutão e Mercúrio e Saturno a fazerem um septil a Plutão no mapa de Albert Einstein. O número 7 é um número sagrado relacionado com assuntos espirituais de ordem superior. Tem a ver com o autoconhecimento, com a introspeção e análise profunda da energia interna, com a procura do significado da verdadeira sabedoria, com o envolvimento em pesquisas e explorações introspectivas, e é um aspecto que nos impele a desbravar a essência mais profunda da realidade, seja através da meditação, da contemplação, da solidão ou do isolamento. O 7 tende a ser reservado, distante e de outro mundo. Não é um ser sociável, pois trabalha melhor no ambiente privado, e é o número do descanso e da completude, da total realização pessoal através da emergência do caos para uma ordem mais perfeita. De acordo com a pesquisa do astrólogo John Eddy, a sétima harmônica revela a nossa capacidade para receber inspiração e o séptil revela a habilidade de sentir o todo por detrás das partes,
a capacidade de intelectualmente abraçar uma ideia, informação ou o princípio que sustém determinada coisa e de participar na energia dinâmica que essa ideia transmite. A vertente mística do séptil advém da apetência para uma compreensão holística e do ímpeto para uma total realização pessoal. O séptil é muito frequente nos mapas de artistas criativos, sejam pintores, músicos, poetas e mesmo filósofos e cientistas, e cá temos Einstein outra vez com este exemplo, mas também de monges e de padres. Tal como no quintil, o séptil também tem uma ligação à inspiração erótica, provavelmente mais no sentido de sublimação desta energia para a aplicação da mesma em fins criativos. Dane Rudyard liga o séptil à qualidade antissocial do número 7, alegando que este aspecto representa ações que não são aceites de acordo com as normas de comportamento sociocultural no ambiente do indivíduo ou na sua classe social. Segundo ele, o séptil pode ser interpretado num sentido transpessoal, uma vez que age compelido por uma necessidade coletiva, por um poder oculto ou mesmo pelo destino, o que pode levar ao sacrifício. Doris Thompson concebe o séptil como uma inevitabilidade do destino, como uma compulsão para certas ações, uma força irreconhecível ativada externamente. O séptil no mapa natal revela potenciais capacidades criativas, como é evidente e já foi aqui relatado. O nóvel de 40 graus, eu nem sei se isto se diz nóvel em inglês, é um novile ou novilé. A nona harmónica, poder do coração universal. Assinalei aqui a lilás no mapa do Albert Einstein com a seta devia estar ao contrário, porque quem aplica é Mercúrio, mas pronto. Mas temos Júpiter e Saturno também envolvidos. Júpiter com um nóvel entre Júpiter e Saturno e Mercúrio, que estão em conjunção em Peixes. O nóvel representa a nona harmónica. É um número de altruísmo e de amplitude de compreensão universal e expressa-se através da compaixão, da tolerância, da benevolência, do perdão e de uma vocação ao sacrifício próprio em prol da elevação e cura da humanidade. Tal como o número 7, o 9 é um número de compreensão holística e espiritual e do ímpeto para uma total realização pessoal. Tem uma orientação emocional que abrange todo o espectro por ser uma expressão do amor universal. O 9 representa a última fase de vida de um ciclo, trabalha na retaguarda em preparação para um novo ciclo, por isso implica um sentido de perda ou de sacrifício dos desejos pessoais em prol de melhorias universais. O poder do número 9 impele o indivíduo a entrar em contato com o seu eu superior, a descobrir a sua divindade inerente e a atingir o estado de iluminação ou de iniciação, se for um adepto. O 9 é capaz de vivenciar toda a gama de experiências dramáticas, da mais baixa à mais divina, e é um número associado a uma rara compreensão da vida. Dane Rudyard considera que o nóvel representa o processo de gestação através do qual a ideia ou a forma bela é trazida à condição de vitalidade física. É um aspecto que pode indicar renascimento espiritual ou iniciação nos reinos a que se referem os planetas que estão envolvidos neste aspecto. O nóvel representa a culminação, é um aspecto com influência mística que nos assiste a unificar as energias que nos permitem sentir-nos unos e, simultaneamente, testa a profundidade das nossas habilidades, opera a partir do subconsciente, ajuda-nos a clarificar e a limpar o passado que nos é tóxico, mesmo que seja um passado de uma outra vida, até que libertemos o nosso potencial adormecido e nos dediquemos altruisticamente, ou seja, de alma e coração, a entregarmos ao serviço do universo. E vamos finalmente à velocidade dos planetas.
para determinarmos quais são os planetas que estão em aproximação, em separação, como é que isto está a funcionar. Temos aqui dois quadros. O quadro maior tem a velocidade normal dos planetas à volta do zodíaco, em que está em primeiro lugar a Lua, que é o luminário mais rápido, que demora 27 dias e meio a dar a volta ao zodíaco, depois Mercúrio, que é mais ou menos um ano, Vênus também, o Sol, evidente que é um ano, Marte, 1 ano, 10 meses, 22 dias, Júpiter, 11 anos, 10 meses e 18 dias, Saturno, 29 anos, 5 meses e 13 dias, Urano, 84 anos, Neptuno, 165 anos e Plutão, 248 anos. Aqui temos, numa tabela mais pequena, o ciclo sinódico e o ciclo sinódico corresponde ao período de tempo que o planeta leva entre as conjunções ao Sol, ou seja, a diferença entre este ciclo e o ciclo do zodíaco é que no ciclo sinódico a velocidade do Sol foi acrescentada à velocidade do planeta. Portanto, aqui temos 29 dias e meio para a Lua, 219 para Mercúrio, 1 ano e 34 dias para Vênus, 2 anos e 50 dias para Marte, 1 ano e 34 para Júpiter e 1 ano e 13 dias para Saturno. E agora vamos aos padrões planetários. O astrólogo Mark Edmund Jones descreveu diferentes padrões distribuídos pelos signos e casas que podem ou não envolver aspectos e que definem características específicas à dinâmica do padrão. A taça, bowl, em inglês, todos os planetas estão posicionados numa metade do mapa natal, normalmente estão agrupados entre signos ou casas opostas. Como podem ver no mapa que está aqui em cima, tem os planetas todos agrupados no mesmo lado. O indivíduo que tenha este padrão no seu mapa natal será reservado, focado em projetos com significado relevante e que o preencham, e ele tende a procurar uma carreira que produza o maior benefício para si próprio e para os outros. O desafio deste padrão consiste em tornar-se consciente e integrar as qualidades do hemisfério oposto onde não há planetas. O sexto, ou balde, que em inglês é bucket, e que é também o padrão planetário de Albert Einstein, mais uma vez, porque tem aqui Urano a fazer a pega do dito sexto, como está aqui neste exemplo. Aqui neste caso do sexto, todos os planetas, menos um, estão agrupados num dos hemisférios do mapa e o único planeta que não faz parte do grupo encontra-se em oposição. Neste padrão, o planeta que faz a oposição é considerado a alça ou pega do sexto e é muito forte na sua expressão e é considerado o planeta dominante. Por isso, o indivíduo deve gerir construtivamente as energias deste planeta. E aqui vem assim uma figura, poderia perfeitamente ser o Einstein, a gerir a energia excêntrica e criativa de Urano e orquestrar todos aqueles outros planetas que ele tem com aspectos magníficos e espirituais. Este padrão indica um desejo de ser parte ativa nos circuitos convencionais da sociedade para que se sinta integrado nesta. Contudo, o indivíduo também pode ter a expectativa de que o mundo descubra os seus talentos fantásticos em vez de tentar adaptar-se às convenções sociais existentes. Normalmente mantêm o seu foco numa só direção e lutam para concretizar os seus objetivos com grande determinação. O pacote, ou trouxa, que em inglês é bundle, todos os planetas estão posicionados dentro do espaço de um trígono de 120 graus, dentro de 3 ou 4 signos ou casas contíguas.
Este padrão confere ao indivíduo uma fenomenal capacidade de concentração que lhe permite alcançar a concretização dos seus projetos sem distrações ou desvios. E aqui temos um mapa de Harrison Ford a exemplificar este padrão. O agrupamento concentrado de planetas produz um indivíduo intenso e implacável na perseguição dos seus interesses pessoais. Contudo, com este ênfase num quadrante do mapa, há o risco de os interesses ficarem mais limitados no grande panorama da vida e de a compreensão e perspectiva sobre os outros ficar um bocado aquém da realidade, tornando mais complicado partilhar a vida com outras pessoas. A melhor forma de aplicar esta energia consiste em aderir a projetos que requeiram um poder profundo de concentração, muita persistência e comprometimento ou especializar-se numa área específica. Na locomotiva, os planetas estão dispostos dentro de um arco de 240 graus, normalmente incluindo 8 signos ou casas contíguas, embora seja aceitável um signo ou casa vazia no meio do grupo. Os signos e casas sem planetas representam um trígono vazio de 120 graus. O planeta ascendente, da esquerda para a direita, a seguir ao espaço vazio, irá influenciar significativamente a vida do indivíduo. Independentemente daquilo que indique o signo solar, este planeta irá agir como a locomotiva do mapa, impelindo o indivíduo a concretizar os seus objetivos através de um esforço inexorável e determinado, com entusiasmo, poder de concentração e uma enorme fonte de energia à sua disposição. O planeta que lidera o comboio, ou seja, a locomotiva, onde ele estiver posicionado no mapa, é onde e como o indivíduo irá aplicar os seus talentos e a sua energia. O indivíduo é extremamente focado na conquista dos seus objetivos e muito hábil a perceber onde há lacunas que necessitam de ser preenchidas. Ele pode ser um solitário, expectante, que o público descubra as verdades que ele tem vindo a apregoar. E aqui temos o balancé, com duas crianças brincalhonas. E o balancé, neste caso, os planetas estão agrupados em dois grupos opostos, de tal forma que há duas secções de cerca de 60 graus de cada lado do mapa natal que não têm planetas. Aqui temos um mapa de Whitney Houston. E é curioso que ela tem um T-square com Neptuno no ápex. Isso será visto num próximo vídeo. O balancé pode indicar muita instabilidade entre os dois grupos pela predominância de oposições derivada das tentativas do indivíduo para expressar primeiro um lado e depois o outro. Isto pode indicar uma pessoa que funciona como um balancé pela vida fora, seguindo duas alternativas distintas e contrastantes e tendo dificuldade em integrar estas duas vigorosas partes de si própria que estão constantemente em competição uma com a outra. Contudo, o sucesso produz o polimento e sofisticação e o comportamento conhecedor de um indivíduo que é capaz de lidar com as dificuldades da vida. Quando há mais quadraturas e trígonos envolvidos, este padrão indica mais equilíbrio, estabilidade e confiabilidade, mesmo que por vezes haja falhas de flexibilidade e de abertura mental. E se não ficaram os 11 com o balancé, agora estamos no respingo ou splash em inglês, e aqui os planetas estão tão homogeneamente quanto possível espalhados à volta do mapa natal. Idealmente terá pelo menos 7 signos e casas ocupadas, sem inclusão dos stelliums. Stelliums são múltiplos planetas em conjunção. Este padrão indica uma mente muito aberta e um variado leque de interesses, pois o indivíduo consegue relacionar-se pessoalmente com as orientações de tantos signos e casas devido aos planetas espalhados por grande parte destes signos e destas casas. Contudo, ele poderá ter dificuldade em focar a sua atenção em algum foco específico por muito tempo. Ele precisa de diversificar, tem uma mente enriquecedora, universal, abrangente e visionária que ele precisa de aprimorar. E estará disposto a partilhar universalmente os seus recursos e a sua vida aonde quer que eles sejam mais necessários.
Chegamos ao último padrão planetário definido por Mark Edmund Jones, a espalhada ou splay. Neste padrão há pelo menos dois, mas normalmente são três pares de planetas distribuídos aleatoriamente pelo mapa natal de uma forma similar à do Grande Trígono. Este padrão revela um indivíduo com elevado potencial e talentos notáveis, mas que precisa de prestar deliberadamente atenção ao desenvolvimento de competências válidas, pois trata-se de um individualista sem nenhum desejo de ser comandado, nem tampouco de ter a sua vida organizada, pois ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar ficar preso em alguma rotina. Contudo, a dificuldade consiste em conjugar a pluralidade de conhecimentos e de habilidades que o indivíduo foi acumulando ao longo da vida e que muitas vezes estão muito pouco relacionados uns com os outros, de tal forma que ele não tira grandes benefícios desse investimento e pode mesmo esbanjar as suas energias de forma pouco produtiva. A sua aprendizagem consiste em concentrar a sua atenção num objetivo, planear, definir prioridades e organizar-se, reunindo todos os seus recursos para levar a bom termo os seus projetos um a um. O próximo vídeo será sobre os nodos lunares e as fases da Lua, que é também extremamente importante na leitura do mapa. E eu espero que estejam a gostar destes vídeos. Se estiverem a gostar e acharem interessante, por favor, cliquem no gosto. Sempre ajuda a melhorar o algoritmo aqui no YouTube. E até para a semana com o novo vídeo.